Vamos ver o que é então distância focal. Provavelmente o mais importante conceito quando a gente está tratando de um objetivo. Bom, primeira ideia. Todas as objetivas fotográficas, olha que legal, todas as objetivas fotográficas são sistemas ópticos que concentram luz. São sistemas ópticos convergentes. Tanto é assim que se você precisar, numa emergência, fazer fogo, você pode tirar a objetiva do corpo da sua câmera, apontá-la para o sol e num determinado momento, aqui na baioneta, onde a luz entra na câmera, a luz solar vai ser concentrada. Todas as objetivas fotográficas são sistemas convergentes, que concentram a luz. É a mesma coisa que acontece quando a gente pega uma lupa, uma lente de aumento e aponta essa lente de aumento para o sol. A distância focal de uma lente simples pode ser determinada por uma experiência boba, simples. Quase todo mundo já fez. Se eu apontar essa lente para o sol, a luz solar atinge a lupa, a lente de aumento, sai convergindo. A distância entre o foco, o ponto de convergência, e o centro da lente é o que a gente chama de distância focal. Então, eu vou mostrar agora um slide, uma figura, onde você entende bem o que é que eu estou querendo dizer. A lupa recebe luz solar e a luz solar é concentrada no foco. Aquele ponto esquenta muito, você consegue até queimar um pedaço de papel. Agora, veja uma outra situação. A distância entre o centro da lupa e o foco, o ponto de convergência da luz, é o que a gente chama de distância focal, normalmente medida em milímetros. Antigamente, alguns fabricantes mediam a distância focal em centímetros, mas o habitual é milímetros. Agora, uma situação um pouco mais complexa e interessante. Quando a gente trabalha com uma objetiva, ela recebe luz solar e a luz solar também vai sair convergindo no foco. Só que essa objetiva é formada por muitos elementos. A partir de onde é medida a distância focal? Num caso como esse, a distância focal é medida a partir de um ponto que existe no interior da objetiva, que recebe o nome de ponto nodal. A distância entre o ponto nodal e o foco é que é a distância focal de uma objetiva. Então eu quero que vocês entendam. Numa objetiva, a determinação da distância focal é um pouco mais complexa. Ela é medida a partir de um ponto no interior da objetiva até o foco. Quando a gente trabalha com uma lente simples, uma única lente, aí é tudo mais fácil. É do centro da lente até o ponto de convergência da luz. Bom, então vamos falar agora a respeito de distância focal sob o ponto de vista prático. Assim, aquilo que você vai usar na sua fotografia. Em primeiro lugar, erros de 10% na medida da distância focal são muito comuns. Às vezes o fabricante constrói uma lente cuja distância focal é 47 milímetros, mas na hora de vender ele fala, essa lente tem distância focal 50 milímetros. Porque 50 é um número muito mais comum. Primeira coisa fundamental, a distância focal de uma lente está associada, está ligada ao ângulo fotografado. Isso você já tem experiência, mas eu quero chamar a atenção de você, destacar porque isso é importante. Quanto menor a distância focal, maior é o ângulo fotografado. Isto é, quando a distância focal de uma objetiva torna-se menor, o ângulo que ela fotografa, tanto na horizontal como na vertical, ou o ângulo na diagonal, é maior. Quanto maior a distância focal, menor é o ângulo fotografado. Então, se eu estou usando uma objetiva cuja distância focal é 50 milímetros
e passo a usar uma lente, uma objetiva, cuja distância focal é 80 milímetros, o ângulo fotografado torna-se menor. Então, essa relação é essencial para todo mundo. Outra coisa, distância focal na prática. Se a distância focal dobra, o ângulo fotografado fica à metade. Isto é, se eu passo de umas 50 milímetros para umas 100 milímetros, dobrei a distância focal, todos os ângulos, na horizontal, na vertical e na diagonal, se reduzem à metade. Claro que vale o contrário. Se a distância focal fica à metade, o ângulo fotografado dobra. Quanto menor a distância focal, maior é o ângulo fotografado. Outra observação importante: quanto maior a distância focal, maior são as imagens obtidas. Claro, o contrário. Quanto menor a distância focal, menor são as imagens obtidas. Essa relação é uma relação direta. Então, se você quer obter imagens maiores de uma determinada cena, use uma objetiva mais longa, distância focal maior. Se você precisa incluir muita coisa na imagem, use uma lente com menor distância focal, porque aí os ângulos são grandes.